fazendo a linkagem com o que você estava falando sobre a sua divulgação científica. Você é um grande nome na divulgação científica da física e também de outros tópicos. Como foi para você iniciar esse negócio de divulgação científica? E assim, a gente sabe que você começou bem antes, né? Da, da era digital se popularizar e tal. Uhum. E como foi para você? Pois é, isso foi uma coisa que foi meio acidental, vamos dizer assim. Eu não tinha um plano, eu vou ser divulgador científico, né? Eu sempre, científico, eu admirei muito Carl Sagan e outras pessoas aqui no Stephen Jay Gould, que era um biólogo muito importante aqui nos Estados Unidos também, foi um grande divulgador, mas eu não tinha um plano, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: aqui nos Estados Unidos, nas universidades, você tem que dar um curso que é para os caras que não vão se formar em ciência, né? O que eles chamam aqui de educação de artes liberais. É uma coisa que também não tem no Brasil. A ideia de você, vamos dizer que você vai se formar em letras ou em filosofia. Mesmo assim, você tem que fazer cursos de ciência, você tem que fazer cursos de psicologia, sabe, cursos variados, de forma que quando você se forme, você tem uma educação bastante abrangente, né? Então, por exemplo, você tem que ter mais ou menos 30 cursos para se formar aqui na minha universidade. Desses 30 cursos, só metade são cursos da sua disciplina, do seu bacharelado. Olha só que coisa incrível. Então, as pessoas aprendem línguas, aprendem coisas. Então, o cara vai se formar em física, ele faz cursos em artes, em cinema, entendeu? Isso é uma coisa muito bacana. Então, por causa disso, o meu departamento de física e astronomia também tem que preparar esses cursos. E eu bolei então um curso que hoje em dia se chama Física para Poetas. Isso em 1990, Uau, que incrível. 1993, mais ou menos, sei lá quando foi. E eu percebi que é, não existia um livro para esse curso, porque é um curso que falava sobre física sem equações, falava só dos conceitos da física, das ideias, da filosofia, do impacto social, cultural da ciência e tal. Então eu falei, caramba, eu tenho que escrever um livro, né? E aí em 94 eu escrevi o livro, comecei a escrever o livro ficou pronto em 96, eu acho. E nesse meio tempo eu ganhei um prêmio da Casa Branca em 94, quando o Bill Clinton ainda era presidente aqui. Isso fez o maior barulho aí no Brasil, em termos de mídia, saiu no Jornal Nacional, não sei o quê, brasileiro ganha prêmio da Casa Branca, etc. E aí coincidiu que esse prêmio, esse barulho todo, veio junto com é, o meu livro estando pronto. Aí eu lancei o livro em 97, chamado A Dança do Universo, que foi o meu primeiro trabalho assim, em divulgação científica, que é um livro em que eu conto a história do universo, de como a humanidade entende o universo através dos tempos, né? E o livro foi um super best-seller, continua vendendo até hoje bem. E nesse meio tempo a Folha de São Paulo me contactou para ser um colunista deles. E o cara que me contratou, o Matina Suzuki, ele era um dos chefes lá da Folha na época, também era o cara que era o editor do Roda Viva, o programa, me chamou para Roda Viva, foi um maior sucesso e tal. E foi assim que começou, entendeu? Então eu comecei com essa coluna na Folha, o livro foi super bem, e aí eu comecei a pensar em escrever outros livros, ganhou o prêmio Jabuti, aí 4 anos depois eu lancei um outro livro chamado O Fim da Terra e do Céu, que também ganhou o prêmio Jabuti, também foi best-seller, e daí alavancou a carreira, né? Teve as séries do Fantástico, Poeira das Estrelas e Mundos Invisíveis, em 2006, 2008, eu acho, que foram vistas por, sei lá, 30 milhões de pessoas, até vocês podem ver no YouTube. E aí foi isso, né? Quer Sim. dizer, a coisa foi dessa forma. E aí eu percebi que realmente eu tinha essa voz pública que tinha um apetite gigantesco no Brasil, e não só no Brasil, meus livros são publicados em 15 línguas, né, hoje em dia. É, e aqui nos Estados Unidos e na Europa e tal, mas eu quis focar a maior parte do meu tempo na divulgação científica no Brasil, porque tem muito pouco aí, né? Que agora está tendo mais, né? Tem essa moçada jovem feito vocês e um monte de outros aí, o Átila, que eu acabei de entrevistar lá no meu canal, o Pirula, essa turma toda, o Pedro Luz, tem muita gente agora, finalmente, fazendo divulgação científica. Na minha época tinha muito pouca gente, certamente não tinha nenhum cientista assim que estava fazendo pesquisa de ponta, feito eu, trabalhando nessa área também. Então foi uma coisa assim
única que eu acho que inspirou um montão de gente, né? E agora eu retornei com força maior aí para o YouTube, né? Que é uma coisa que eu estou apostando mesmo nesse momento.